prazer poder pregar a palavra de Deus, mas eu confesso que todas as vezes dá uma tremedeira danada. Sempre que eu vou pregar, a gente fica nervoso. Está nervosismo. Ainda mais com a igreja lotada. Eu, quando eu iniciei a pregar, já fiquei meio despartido. E eu pensava que com o tempo esse nervosismo ia sumir, ia acabar. Mas vai chegar uma hora que eu vou ficar nervoso mais, tranquilo. Não tem jeito. Até hoje. Eu conversei com uma amiga meu, rapaz, então o nervoso quando eu vou pregar, você não vai sumir não, esse nervosismo. O colega meu falou para mim assim, rapaz, o dia que você vê um pregador falar que não fica nervoso, tem alguma coisa errada com ele. Primeiro, que você é noiva de Cristo. E a gente tem que tomar cuidado com quem fala que é noiva do noivo. Não está nervoso. Isso é a igreja do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, que está no livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, versículo 1, parte A, versículo 2, parte A e B. Atos 27. Abre aí a sua Bíblia. Atos capítulo 27, versículo 1, parte A, versículo 2, parte A e B. E diz assim a palavra: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Verso 2. E embarcando-nos em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia. Até aqui. Podem se assentar, igreja. Se você observar aí já no título do capítulo 27 de Atos, você já percebe, você já vai entender que na trajetória da viagem o apóstolo Paulo sofre um naufrágio. Talvez aí na sua tradução pode até estar um pouco diferente, mas é isso que acontece nessa viagem de Paulo. E eu quero me pautar aqui por esta passagem para falar sobre o seguinte tema: o que fazer diante dos naufrágios da vida. É claro que ninguém aqui precisa embarcar em um navio e vivenciar literalmente um naufrágio para adquirir experiência e conhecimento e voltar aqui para nos dizer: pode ficar tranquilo, eu não vou colocar você no navio em alto mar e com um canhão, bum, explodir você lá, e se você escapar, aí você vem aqui para nos ensinar o que fazer numa situação dessa. Fica tranquilo. Mas o que eu vou usar aqui é a tipologia. Tipologia é uma matéria da teologia que se utiliza de símbolos e figuras que tipifiquem e representem um personagem ou uma situação. Por exemplo, o óleo, o azeite, tipifica o Espírito Santo. O vinho, o sangue de Cristo. Abraão, quando envia seu filho Isaque para oferecer em sacrifício, você pode utilizar aquela passagem como o que Deus também fez pela humanidade, pela minha, pela sua vida, mandando Jesus Cristo para morrer por nós. Então, tipologia é isso. E para falar sobre isso, eu vou usar aqui uma linguagem metafórica, figurada, para que possamos fazer algumas comparações entre uma embarcação em alto mar com a nossa vida. Existem situações em alto mar que são extremamente perigosas e que podem levar o navio ao naufrágio. E na trajetória da nossa vida, também existem situações que também são extremamente perigosas e que podem nos levar ao naufrágio. O que é naufragar? Naufragar é falhar, fracassar, se perder no mar. E existem situações que na trajetória da vida cristã nós enfrentamos e que podem nos levar ao fracasso, à derrota e ao naufrágio. Eu vou usar aqui essa linguagem, uma linguagem
dentro da tipologia, uma linguagem metafórica, para fazermos aqui algumas comparações. Então, só para você entender, o navio tipifica a casa de Deus, o templo. A tripulação do navio somos nós, sou eu e você. E o mar, a trajetória da nossa vida, da vida cristã, até o destino final. E nessa trajetória, nós enfrentamos situações que podem nos levar ao fracasso e à derrota. Então, em primeiro lugar aqui, o que pode nos levar ao fracasso e à derrota? Sem sair do texto, os versículos 14 e 15 diz que veio sobre o navio um forte vento que os impedia de navegar. Versículo 14 e 15 diz assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Eugagirão, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. Então aqui em primeiro lugar, o que pode nos levar ao fracasso, à derrota e ao naufrágio? Número 1, os ventos contrários da vida. Vento contrário. Vento contrário é tudo aquilo que se opõe entre nós e o nosso objetivo. É tudo aquilo que se coloca como um obstáculo que pode nos impedir e nos levar ao fracasso e à derrota. É tudo aquilo que se opõe entre você e o seu objetivo. Qual era o objetivo deles aqui no texto? Diz lá: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. O objetivo deles aqui era chegar à Itália. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar e o que tem impedido você? Vento contrário é tudo aquilo que se opõe entre nós e o nosso objetivo. São os obstáculos. Então, algumas coisas aqui que eu quero caracterizar como obstáculo que muitas vezes enfrentamos na trajetória da vida cristã. Número 1, a nossa natureza. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, que se opõe muitas das vezes entre nós e a vontade de Deus, se opõe entre nós e aquilo que Deus quer para a nossa vida, nos impede de buscar mais a Deus, e Paulo falou sobre isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: digo, porém, para que andais em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E se você observar em Gálatas, se trata do Espírito Santo. Então a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, que deseja o pecado, impede a gente de fazer a vontade de Deus. Nos impede de buscar mais a Deus. Se opõe entre nós e a vontade de Deus para a nossa vida. E se você se deixar levar pela sua carne, você vai naufragar. Você vai fracassar. E Jesus também falou sobre isso. Em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você se deixar levar pelo desejo da sua natureza, você cai. Se for a sua natureza que direciona a sua vida, você vai naufragar. Você vai fracassar. A nossa natureza, nossos desejos. E eu estive ouvindo uma missionária famosa que pregava pelo Brasil afora. Ela, lésbica, se converteu. E ela disse que ela orou, chegou a casar, teve filho, ficou orando. E ela viu que Deus não ia libertar ela. E ela resolveu então seguir a vida cristã do jeito dela. Só que ela se esqueceu de uma coisa. Jesus fala o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo é eu ter desejo, vontade de dizer não. Ela se esqueceu disso. Ela pensou que Deus ia tirar os desejos dela e pronto. Negar a mim mesmo é eu querer fazer o mal, é eu ver o desejo e dizer não, não vou fazer. Isso é negar a mim mesmo. Mas se você se deixar levar pela sua natureza, você vai